Oi, galera do IMVU, eu sou Aslan e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma edição básica em suas fotos usando o Ibis Paint X, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês baixarem o aplicativo da Play Store. E aí, muita gente estava me perguntando como é que eu faço as minhas edições. E aí resolvi fazer esse vídeo, esse primeiro vídeo, né, pro canal, que eu tô começando o canal. Então, assim, curtem, compartilhem, porque quanto mais eu receber o feedback de vocês, mais vai me dar mais motivação e animação para eu poder fazer novos vídeos e explicando e trazendo outras técnicas de edição e outras formas de se fazer edição mais difíceis, mais elaboradas e mais complicadas. Mas nesse primeiro momento eu vim trazer uma edição básica que vai deixar sua foto maravilhosa, tá? Eu já abri o Ibis Paint X, coloquei uma foto aqui sem fundo, tá, gente? Esse fundo branco aqui é um fundo que o próprio Ibis Paint coloca, mas ele não é um fundo fixo. Então, eu vou poder modificar o fundo depois. Depois, se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo explicando como fazer uma foto, como fazer uma foto sem fundo, tanto no celular quanto no computador, ou você fazer a foto em HD, que depois eu vou explicar como também faz isso em outros vídeos. E aí, inicialmente, gente, eu começo com essa ferramenta borrar, tá? Essa ferramenta borrar, ela é muito importante porque, não sei se vocês já repararam, quando a gente faz uma foto, a gente fica meio com esses bugs aqui, que vocês podem ver que a imagem ela não fica reta, meio quadradinha, que ela fica meio quadradinha. Então a intenção é a gente tirar todo esse bug do corpo. E aí com essa ferramenta borrar, eu vou passar por toda a extensão do corpo, tirando essa marquinha desta forma aqui. Gente, é muito importante vocês colocar o pincel do tamanho que vocês acharem ideal, tá, gente? Porque essa ferramenta é muito complicadinha de usar. E aí, o que pode acontecer é vocês meio que borrar demais e não ficar com uma qualidade muito legal. Então, é muito importante que vocês façam isso, tá? E aí vocês vão passando por toda a extensão do corpo, tá, gente? Essa ferramenta aqui, pra gente tirar esses quadradinhos da imagem, tá? E aí você vai passando, passando. Então, gente, o que que acontece? Quando você vai passando a ferramenta borrar pelo corpo, lembrando que é o contorno de fora do corpo do avatar. A gente vai para dentro do avatar, né? E aí vocês podem ver que tem meio que esses bugs. E aí com a mesma ferramenta você vai passar ela e aí automaticamente esses bugs eles começam a sumir, né? Mas aí você tem que passar muito delicadamente e exatamente aonde você quer que esse. Não sei se é bug a palavra, mas aonde você quer que essas falhas, esses quadradinhos sumam. E aí dentro do corpo você vai fazendo a mesma coisa, né? Eu já fiz nos peitos, tá? Não filmei, mas já tinha feito nos peitos. Na calcinha, a gente pode ver aqui, né? Que tem esses quadradinhos, então a gente passa até os quadradinhos sumirem. Gente, é muito fácil quando vocês pegam a prática, isso fica muito mais rápido. E é isso. E agora eu vou para um outro passo que eu acho de extrema importância, gente. Porque o que que acontece? É quando você usa Ibis Paint X, o Ibis Paint X, a gente tem um problema que é, às vezes, a gente esquece de abrir camadas. Só que abrir camadas no Ibis Paint é muito importante, porque são as camadas que vai nos dar todo o efeito
que a gente quer, né? Tipo, que a gente está construindo em cima da imagem, todo o desenho. Então, a gente vem aqui onde tem esses quadradinhos com o número 1 e vai apertar nesse sinalzinho de mais. E aí, aqui, pronto, a gente já abriu uma segunda camada, que vai ser a camada que eu vou fazer um contorno para o corpo, né? Na verdade, como o corpo já tem todo o contorno e é uma edição simples, a gente vai reacender esses contornos. E aí a gente vem no pincel, tá? Pincel. E vai clicar na parte mais escura do avatar, pra gente fazer o contorno. A gente vai ver o tamanho do pincel, ajustar aqui. E aí, quando chegar mais ou menos no tamanho que você achar ideal, você vai passar o pincel. Ainda tá muito pequeno, vou aumentar um pouquinho. Você vai passar o pincel aonde você quer que reacenda, né? Que fique uma coisa mais acesa e tal. Que a imagem fique mais nítida, mais bonita. E aí você vai fazendo isso, contornando as partes mais escuras que tem no avatar. E aí, vou fazer isso e já volto para mostrar a vocês o resultado. Então, galerinha, o resultado foi basicamente esse aqui, tá? E aí eu vou para um outro passo que é muito importante. Ainda na mesma camada, eu vou vir aqui onde eu apertei no pincel. Não tava no pincel, mas eu tinha usado o pincel, gente, tá? O pincel e você vai clicar no desfoque. Esse desfoque eu vou diminuir bastante ele para que fique também de um tamanho que me agrade e eu vou desfocar todo o traço que eu fiz, tá? Para dar essa escurecida no avatar. Então isso é muito importante também, pra gente não ficar com essa coisa muito marcada. É como se você estivesse fazendo uma maquiagem, tá, gente? E aí a gente faz o contorno e depois a gente volta esfumando. E aí eu vou esfumar toda a parte que eu fiz esse contorno com o pincel de tinta macia. E é isso. Vou contornando e basicamente fica esse o resultado, tá, gente? E aí, nesse próximo passo, o que é que eu vou fazer? Vou abrir uma nova camada, tá? Naquele mesmo processo que eu expliquei para vocês, clicando no sinal mais. E vou voltar com o pincel ainda, voltar para o pincel, que é o caneta de tinta dura que eu tô usando. Eu falei caneta de tinta macia, mas na verdade eu tô usando caneta de tinta dura. Então, é bom lembrar, gente, pra não fazer nada errado, tá? E aí a gente vai vir com a gente vai vir com a cor mais escura do avatar, daquela mesma a cor mais clara do avatar, desculpa, como daquela mesma forma que a gente fez. A gente clica e segura e aí ele já seleciona. E aí a gente vai destacar o que a gente quer que fique mais visível, tá? Esse ainda não é um processo de iluminação, tá? Esse é um processo de correção de cor. E aí eu vou puxando tudo isso aqui para as partes que eu acho que são mais claras e que eu quero que fique mais clara na real. E aí no peito também e tal. E aí eu vou fazendo isso e vou fazer o mesmo processo. Vou vir aqui no desfoque e eu vou passar por toda essa parte que eu acabei de de, de contornar, né? E aí eu vou vindo fazendo aquela esfumada. Quem entende de maquiagem aí vai saber do que é que eu tô falando. A gente faz aquela esfumada que a gente gosta mesmo. E é isso. E aí, vamos pro próximo passo, tá? Já esfumei tudo. Foi bem rápido também, porque eu tô trazendo pra vocês uma edição bem rápida. E bem rápida não, bem simples, né? E aí eu vou abrir uma nova camada
E aí, dessa nova camada, eu vou fazer algo diferente. Aqui onde tem escrito normal aqui embaixo, eu vou clicar. E aí eu vou, na parte de clarear, eu vou apertar em adicionar, tá? O adicionar vai ser todo aquele brilho que a gente quer pra, pra dar aquele realce, né? Aquele destaque. E aí, que seria uma iluminação de maquiagem. E aí, basicamente, a mesma cor, tá, gente, que eu vou usar. E eu vou usar o mesmo pincel também. Eu vou passar onde eu quero que tenha aquela iluminada. Você já pode ver que fica bem mais claro, né? Então, você tem que não tomar muito cuidado com essa ferramenta mesmo, porque senão você pode ficar com muita luz e não é exatamente o que a gente quer. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou fazer o mesmo processo de antes. Desfoque, e eu vou vir desfocando toda essa cor. E aí você vai ver que ela vai ficando bem, mas bem clarinha mesmo, né? Até porque são pontos de luz que a gente tá fazendo na imagem, né? Então, e é bom você desfocar bastante, gente, porque não fica marcado. E essa ferramenta específica, ela vai deixar a imagem bem marcada. Sério. Então, o desfoque aqui, ele é essencial. Para você ter uma boa imagem e você ter uma boa resolução do que você está fazendo também, tá? Aqui vocês podem ver que ficou bem marcado, mas calma que esse não é o fim do mundo, tá, gente? Eu continuo desfocando bastante até chegar no resultado que eu quero. Tem gente que gosta de bem marcado. Eu, particularmente, já não tenho. Já não tenho essa preferência, né? De algo bem marcado e tal. Gosto de uma coisa mais glow, sabe? Um glow mais suave. E aí eu vou desfocando bastante, como se não houvesse o amanhã, tá? E aí, eu acho que aqui tá bom. Tem outra coisa que vocês podem fazer também. Caso vocês não queiram ficar desfocando tanto, vocês podem chegar aqui e, onde tem esse 100%, e diminuindo a camada. Porque quando você diminui a opacidade da camada, ó, já dá uma clareada, já dá uma escurecida, né? Ela vai se adequar melhor à pele e vai ficar uma cor que você olha e acha, tipo, essa cor ficou perfeita. E é isso. Então, agora eu vou para um outro passo que eu acho muito importante, que é o cabelo, basicamente, né? E aí, antes de ir pro rosto, eu gosto de fazer o cabelo. O cabelo é o que muita gente me pergunta. Então, bora lá. Vou abrir uma nova camada e agora eu vou trocar o pincel. Aqui onde lembrando que, gente, não esqueça de voltar pro pincel novamente, né? Porque você sempre vai estar apertando o desfoque. Então é sempre importante você voltar pro pincel e aí você vai clicar do lado do pincel, onde vai ter o formato do pincel que você está usando, e você vai em pincel redondo ponta, tá, gente? Importante lembrar sempre os nomes dos pincéis que a gente está usando. O pincel redondo ponta. O pincel redondo ponta você vai usar para basicamente você vai repintar o cabelo, tá? E aí o que que acontece? Eu vou segurar aqui na cor mais escura do cabelo e eu vou passando por todo o contorno do cabelo, tá, gente? E aí você vai passando. É, tem uma coisa também, que antes que eu esqueça de mostrar pra vocês.
tem essa ferramenta aqui que tem um dedinho. E aí, quando você clica nessa ferramenta aqui em cima, você vai ter esse aqui, o Força Desvanecer. E você clica nele porque aí você vai ter uma ponta mais fina e um começo mais fino. E aí, quando você tem isso, você vai dar melhor aquele acabamento de cabelo, tá, gente? E aí você vai ajustar o pincel pro tamanho que você quer e vai fazendo isso até que você cubra o cabelo todo, tá bom? Então, galera, basicamente eu já contornei todo o cabelo, tá? Com a cor mais escura do cabelo. E eu vou fazer o que agora? Vou abrir uma nova camada. E aí, aqui onde tem esse olhinho, eu vou clicar nele para eu deixar invisível essa camada de baixo, porque eu vou precisar fazer isso para pegar a cor mais clara do cabelo. E aí a gente coloca o pincel em cima e a gente já seleciona a cor. Volto aqui onde tem as camadas e eu vou clicar novamente para a camada ficar visível novamente, tá bom? Aqui onde tem aquele dedinho, né, que eu falei antes, eu vou pegar o comprimento do início e do final e eu vou aumentar. Normalmente coloco 100 e aí você vai fazendo isso opcional, tá? E aí você vai pegar essa cor mais clara e você vai fazendo o desenho do cabelo, né? E aí, basicamente o desenho do cabelo é aonde o cabelo começa e aonde o cabelo termina. E aí você vai fazendo isso, lembrando que é bom você sempre ter uma noção de como é que o cabelo, como você quer o cabelo, né? Como é que o cabelo original do Invu, ele é pensado para estar, para você fazer esse desenho aqui também. Ter essa noção aí. Porque isso vai ajudar bastante vocês na, na edição da sua foto, né? E aí, basicamente, é isso aqui. Foi muito rápido, porque realmente é muito mais fácil do que parece ser. E aí, eu vou abrir uma nova camada, vou naquele mesmo processo do normal, vou em clarear, na opção clarear, eu aperto em adicionar. E aí, com esse mesmo pincel, essa mesma cor, eu vou meio que dando um destaque pro cabelo, sabe? E aí, eu vou fazendo uns fios. E aí, vocês veem que eu tô usando o mesmo tamanho de pincel. E aí, eu vou contornando esse cabelo de uma forma que ele não começa... Não é o desenho, tipo, do cabelo todo, mas é algo que dá um destaque para esse cabelo, né? Ele dá uma avivada a mais. E aí dá aquela impressão de um cabelo bonito, um cabelo hidratado e tal. E é isso. E aí você vai fazendo todo esse desenho novamente. Pra ficar super bonito e tal. E é isso. Então, gente, eu terminei essa parte. E aí eu vou voltar lá na camada e eu vou diminuir essa camada também. Pra não ficar tão forte, né? E aí eu vou diminuir essa camada pra ela ficar um tom como é que eu posso explicar? Mais natural. E aí o cabelo fica basicamente assim, nesse processo. E aí eu vou abrir uma camada novamente, tá? E eu vou trocar o pincel. Gente, eu vou dar uma dica do Ibis Paint X. Quando vocês não têm o aplicativo, a versão paga do aplicativo, tem alguns pincéis que você precisa pagar. Mas, por outro lado, vocês podem assistir um vídeo e aí vocês liberam todos os pincéis por 24 horas. E é isso que eu vou fazer agora para liberar esse pincel do cabelo, tá? Então, após assistir o vídeo, eu volto já com o pincel do cabelo selecionado, com essa mesma cor, e volto para a camada que eu abri, né? Porque eu já abri uma nova camada.
E eu vou fazer o mesmo processo de adicionar, tá? E aí isso aqui vai ser aquele brilho do cabelo e a gente vai fazendo onde a gente quer que o cabelo tenha brilho, tá, gente? E aí é basicamente essa ferramenta aqui, tá vendo? Que é basicamente todo o meu segredo, assim, pra eu fazer todos os cabelos que eu faço em minhas edições. E aí eu vou fazer isso no cabelo todo e eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado. Então, galera, feito isso, o cabelo vai ficar assim e eu vou naquela mesma ferramenta de diminuir a opacidade da camada. E aí eu vou colocar mais ou menos uns 75, talvez pra mim esteja bom. Pronto, é basicamente isso. O cabelo tá pronto, tá, gente? Lembrando que essa é uma edição básica. E aí a gente vai para um momento que eu acho super importante, assim, que é o rosto. Então, gente, eu já tô com o rosto aqui em foco, né? E aí eu vou fazer como se fosse, como se eu estivesse maquiando um rosto humano. E aí eu vou trocar o pincel, claro que eu tinha selecionado o pincel do cabelo, e eu vou para um pincel que é o pincel, que é o primeiro pincel do Ibis Paint, que é o caneta de tinta macia. E aí com esse pincel eu seleciono a cor mais escura do rosto e eu puxo. Ai, gente, ó, eu esqueci de abrir uma camada, tá vendo? A importância de você abrir camada. Então, eu volto aqui, eu abro a camada e puxo esse contorno com esse pincel. E aí, eu vou puxando esse contorno onde eu quero que escureça. Quem conhece, assim, de maquiagem vai entender basicamente o que é que eu tô falando, né? Que é... E também é importante você conhecer o rosto do seu avatar, né? Porque o contorno ele vai ser basicamente isso. E aí você vai definir a opacidade dele, né? Se você quer ele mais marcado, se você quer ele menos marcado, de acordo com o formato do rosto do seu avatar. Eu gosto assim, um contorno mais marcado. E aí eu vou abrir uma nova camada. Dessa vez eu vou usar o adicionar, tá? E vou selecionar a cor mais clara para fazer, e vou voltar para o pincel e vou adicionar uma cor mais clara para fazer a iluminação do rosto. E aí eu gosto de fazer iluminação aqui, basicamente, nariz, puxando para a testa, aqui na boca e queixo, tá? Basicamente a minha iluminação é essa e eu vou desfocar isso aqui. E aí a iluminação do rosto fica basicamente essa aqui, tá, gente? É uma edição super simples, mas que dá muita diferença na foto de vocês e a foto que vocês estão editando. Então, vale super a pena. E aí eu vou fazer o que novamente? Eu vou abrir uma nova camada, vou adicionar essa nova camada também com esse mesmo pincel, que é o de tinta macia, eu vou diminuir ele, deixar ele mais ou menos uns 2,5 de tamanho, que eu vou fazer o quê? Eu vou dar um destaque pro meu olho. Então, eu vou puxar um contorno que contorne o olho do meu avatar, para dar essa iluminada aqui que vocês estão vendo. E aí, eu faço a mesma coisa aqui na área do...
interno do olho, né? Na área onde a gente passaria um lápis de olho normalmente. E aí eu puxo essa linha para dar um ar de profundidade. E eu puxo uma linha também entre o nariz e a boca do meu avatar. Peraí que deu uma travada aqui, não ficou tão legal essa linha. E aí eu puxo novamente para ficar bem legal assim. E eu faço esse mesmo processo agora com um pincel um pouquinho maior na boca para dar uma iluminada, mas aí na boca eu vou vir com desfoque, diminuir bastante o desfoque e vou passar na boca, né? Para dar esse efeito assim bem mais iluminado. E aí, gente, vou vir agora com uma coisa que eu acho super importante, que é o fundo da foto. Como escolher um bom fundo para sua foto, para que sua foto fique mais bonitinha, mais perfeitinha, mais garotinha. Então, bora lá na escolha do fundo. Então, galera, estamos aqui no Pinterest, tá? Que você também baixa o Pinterest pela Play Store. E aí eu clico aqui nessa ferramenta de pesquisa e eu basicamente a palavra cenários digitais. Aqui no meu caso, como é algo que eu uso muito, já tem aqui como uma indicação de pesquisa mesmo. E aí eu vou clicar em cenários digitais, esperar carregar e aqui eu vou ter vários cenários para poder eu trabalhar como fundo da minha foto, tá? Vou escolher um cenário bem aleatório assim pra gente usar. Gostei desse aqui, então eu vou vir aqui e vou baixar a imagem. Pronto, a imagem já tá baixada e aí a gente volta para o Ibis Paint. Então, aqui no Ibis Paint, a gente já tem um trabalho todo pronto de edição, né? E aí, o que é que a gente faz? A gente vai descer até a primeira camada e a gente vai abrir uma nova camada e do lado dela tem 3 tracinhos. Eu vou segurar nesses 3 tracinhos e eu vou puxar essa camada para baixo. E essa camada ela vai se tornar a primeira. E aí, nessa mesma camada, eu vou aqui nessa opção, nesse... Aqui onde tem o sinal de mais de você abrir uma nova camada, tem uma câmera fotográfica. E aí você aperta nela para você importar uma imagem para o Ibis Paint. Eu vou importar basicamente a imagem que a gente baixou, que ela já vai estar salva no celular, e aí ela vai abrir no fundo. E aí você só vai ajustar ela, tá? Para o tamanho que você quer para sua imagem. E aí, no meu caso, esse tamanho aqui, que é um tamanho que ela tome a imagem toda, né? E aí, ajustei a foto. E aí, a foto ficou, gente, basicamente assim, né? E aí, eu vou salvar essa imagem, tá? E aí, a gente clica nesse tracinho do lado, a gente vai guardar como PNG. E agora, gente, eu abri a foto no PixArt, né? E eu vou deixar num link também, que você também encontra na Play Stores. E no PixArt eu vou fazer um tratamento de cor e adicionar um filtro para a imagem ficar mais viva, né? E aí eu vim em ferramentas, ajustar. E aí a única coisa que eu gosto de ajustar mais é o contraste. E aí eu aumento o contraste para ficar uma cor mais viva e da forma que eu quero, né? E aí eu vou aumentando. Quanto mais
você aumenta mais viva fica a foto. Então você vai ajustando para o quanto para a tonalidade que você quer sua foto. E aí eu acho que essa aqui para mim tá boa. Aqui é o antes, aqui é o depois. Antes, depois. E a gente salva. E a gente, depois de salva, a gente vai adicionar um efeito. Tem muito efeito legal aqui, gente. E eu gosto muito de efeitos assim, de todos os efeitos do PicZat na real, mas eu uso muito esse Vim 2 e Vim 4, né? E aí eu vou vir com o Vim 2 aqui e o Vim 4. Vou usar o Vim 4 agora. E aí eu vou meio que diminuir a opacidade do efeito, né? E aí, pro efeito não ficar tão efeito de foto, né? E aí, eu boto mais ou menos 78, às vezes menos, às vezes mais, depende também e do fundo que a gente coloca. E é isso, gente. A imagem pronta é basicamente essa. E aí, quero o feedback de vocês, né? Tipo, que vocês me digam o que vocês acharam da edição, se vocês gostaram. Então, assim, o canal, curta o canal, me sigam, que vocês vão ter muitas novidades, muitos vídeos e muitas surpresas também, tá? Me segue nas redes sociais, que eu vou deixar aqui no vídeo, todas as minhas redes sociais para vocês seguirem e vocês estar por dentro de todas as novidades que eu for trazendo para vocês e técnicas novas que eu for aprendendo, eu vou trazendo para vocês também. E é isso. Muito obrigado, muito obrigada e tchau!